Eu abri nos stories aqui um espaço para perguntas em relação a mudanças e uma pessoa aqui do Michigan me perguntou: Carol, existem etapas, psicologicamente falando, existem etapas para mudança? E eu te respondo que sim, existem algumas, tá? Existem alguns autores que falam sobre a curva de mudança usando nomes e fases que podem variar um pouquinho de um nome para o outro, e existem as fases de luto, que é isso que eu vou começar a falar. Porque toda mudança, ela necessariamente gera um processo de luto, né? Quando a gente muda de um papel, de um lugar ou de alguma fase de vida, né, para outra, a gente deixa aquela para trás e vai em frente com uma nova. Por mais que isso pareça muito tentador, como por exemplo sair do Brasil, que é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo agora, né? Ai, lá é melhor. É, pode ser melhor, com certeza, mas tem também a forma como a gente enxerga isso e como vai passar por essas fases. Então, essas fases, elas não são estáticas em termos de tempo, elas podem variar e cada pessoa vai reagir a ela numa intensidade maior ou menor, tá? Então, o comportamento humano é sempre um espectro, nunca é 880. Vou falar aqui de novo, eu já falei num outro vídeo, mas eu vou deixar aqui de novo, tá? Então, vou começar com as 5 fases do luto. A pessoa tá lá na vida normal dela, de repente aconteceu a transição, aconteceu a mudança. Pode ser alguém faleceu, pode ser a troca de trabalho, pode ser a troca de país, de cidade, que seja, né? No começo, a pessoa dá uma negada, né? Então ela fala assim: não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, nem tô sentindo, nem tô sentindo. Então ela vai justificar, né, o seu processo de negação através de frases que são assim: tá de ombros, né? Ela não tá conectada com aquilo. Talvez ela nem esteja sentindo ainda, porque o processo de mudança é tão intenso e são tantas coisas que você tem que dar conta, né? Por exemplo, quando morre alguém, você tem que correr, tem que procurar o caixão, é tanta coisa que às vezes não dá tempo de sentir. Mas quando é um processo de mudança de país, por exemplo, é comum acontecer de no começo eu não sentir, porque aquelas fases que eu falei num outro vídeo, né, da pirâmide de Maslow, de ter que achar o local para morar, ter que achar a escola, ver onde fica o mercado, ver onde fica a farmácia, isso tudo tem que ser tão, comprar os móveis se não tem, né? Isso tudo tem que ser tão trabalhado que nem dá tempo de sentir. Então existe esse período de negação. Em seguida, venha um sentimento de raiva, né? Esse sentimento de raiva pode ser direcionado a alguém. Então, por exemplo, as mulheres ou os maridos que vêm acompanhando, né? A mulher que vem acompanhando o marido ou o marido que vem acompanhando a mulher quando é transferido de trabalho. É culpa dele ou culpa dela, né? Eu só tô aqui por causa dessa pessoa. E pode começar também um processo de raiva em relação ao país ou à cultura. Então a pessoa acha assim que não é justo ela ser tratada dessa forma, ou não é certo, né, essa cultura ser desse jeito. Então começa um processo de raiva, que daí vai levar para uma depressão, né? Essa depressão, ela tá muito ligada com o sentimento de que nada vai ser como era antes. Eu não vou conseguir superar isso, eu não vou conseguir passar por isso. O mundo perdeu a cor, tudo tá muito de preto e branco agora. Então, essa fase da depressão, ela é natural, né? Muitas pessoas tentam lutar contra isso, tentando se encher de atividade ou fazer um planejamento do dia que fica cheio de coisa e não dá conta, porque não está conseguindo viver a fase natural da depressão, tá? Em seguida, ainda nas fases de luto, tem a barganha, né? O que eu vou fazer para ganhar o que em troca? Então começa um processo de barganha para que eu me dê bem, mas aí já existe um movimento de ascensão, né? Eu faço qualquer coisa se, né? Eu trabalho com qualquer coisa se eu tiver que sair de casa, se eu for ganhar meu dinheiro, enfim, né? E, por fim, o processo de aceitação, que é quando eu consigo vislumbrar que sim, as coisas estão bem, que tudo vai dar certo, que tinha que ser dessa forma, e daí começa uma nova etapa. É claro que a gente sempre está vivendo fases de luto, a gente sempre está ganhando e perdendo alguma coisa. De novo, a intensidade varia. Na curva de mudança, esse processo é muito parecido. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar também, mas basicamente a curva de mudança, ela inclui após a aceitação,
existe uma exploração das possibilidades, né? Então eu começo a olhar exatamente o que está acontecendo. Eu saio daquela visão limitada e começo a enxergar do lado de fora, começo a me conectar, começo a realmente querer estar em contato com as pessoas, porque o que existe também é muita gente falando o que você tem que fazer. Ah, você tem que fazer amigo, você tem que sair, você tem que. Não tem espaço, a pessoa talvez ainda esteja vivendo uma intensidade da curva muito maior. É claro que se você se força, você vai ter resultados diferentes, mas é normal você não querer sair no começo, é normal você querer se fechar um pouco mais, até porque tem tanta coisa sendo revista em termos de identidade, né? Que perdeu, que ficou para trás, ou que está sendo reformulado. Então, de novo, é a forma como a personalidade vai lidar com isso, tá? E por último, na curva de mudança, seria a integração. Integrou, mas tem outras coisas a serem trabalhadas de novo. Então essa curva acaba sendo meio que ondulada, né? A gente nunca vive estabilidade, a gente nunca vive linearmente. O felizes para sempre não existe. Então uma das coisas que eu trago aqui é a gente saber lidar com as emoções que nem sempre são positivas, nem sempre são bonitinhas, ou nem sempre a gente está em alta produtividade, né? Nesse mundo em que a gente tem que estar sempre produzindo e sempre bem, sempre feliz. Não é assim. A gente precisa sim entender e aprender que faz parte da nossa humanidade, viver os sentimentos não tão legais e saber que eles têm um período. O problema é quando a gente se fixa num período ou se fixa numa fase e daí isso não é saudável, né? Isso tem um impacto muito grande. Bom, eu espero que essa explicação tenha te ajudado, que você passe muito bem pelo seu período de adaptação. De novo, não tem tempo, né? Vai depender da forma como a personalidade reage a cada etapa. E isso também é muito variável, né? Não existe assim, uma etapa aqui, outra aqui. Isso é didaticamente falando, né? Mas eu espero que tudo se ajuste aí na sua adaptação. E se você que está assistindo tiver alguma pergunta, pode mandar por direct, por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Um beijo grande.